Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, técnico de segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui neste canal você estuda a segurança do trabalho direto ao ponto. E o vídeo de hoje será um resumo de uma das NRs mais importantes, que trata-se da NR4, o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho. Uma NR bastante cobrada nas provas e concursos, que agora eu trarei os principais destaques com as observações necessárias para que você domine os tópicos que realmente são cobrados, ok? Vamos aos principais destaques então. Primeiro, em relação ao dimensionamento. O dimensionamento do serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal, informação importante, e o que mais? O número total de empregados do estabelecimento constante do quadros 1 e 2, anexo, observado as exceções previstas nesta norma. Portanto, esse dimensionamento ele vai levar em consideração a gradação do risco da atividade principal, qual é o risco, e além disso, número total de empregados no estabelecimento. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalhos com menos de 1.000 empregados e situado no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimento, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável a quem caberá organizar o SESMET. Então essa empresa principal, não é isso? Ela vai organizar o SESMET. Nesse caso aqui, em que cada uma dessas situações contenha menos de 1.000 empregados. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja graduação do risco seja de grau superior à da atividade principal, deverão dimensionar o SESMET em função do maior grau de risco obedecido ao quadro 2 que ele te mostrar em breve. Portanto, se mais de 50% dos trabalhadores estiverem expostos a um grau de risco superior ao da atividade principal, então deverão dimensionar nesse caso em função do maior grau de risco. Outra informação importante também. Prosseguindo aqui, agora chegamos no quadro 2 da NR4, que trata do dimensionamento dos profissionais do SESMET. E como funciona isso? Aqui nessa coluna aqui, temos aqui o grau de risco, não é isso? Nós temos aqui o grau de risco. E aqui nas linhas aqui horizontais, nós temos aqui a quantidade, a fração aqui de empregados e os profissionais. Então vamos aqui, uma empresa, por exemplo, de grau de risco 1, essa empresa, se ela tiver 600 empregados, portanto vai estar nessa faixa aqui, grau de risco 1, 600 empregados, então você vai se fazer aqui, o seguinte, ela vai precisar de quê? De um técnico de segurança do trabalho. Então nessa linha reta aqui, então fechando aqui essa interseção, então vai ser um técnico de segurança do trabalho. Demais profissionais aqui não serão obrigatórios. Então esse quadro funciona assim, por demais exemplos, como também caso a fração aqui superior a 5.000, então vai até 5.000 aqui. Se for uma fração mais que 5.000, por exemplo, aqui tem 7.000, aí vai aumentar aqui um técnico, no caso vai aumentar aqui os profissionais conforme estabelece aqui essa fração de aumento. Então é outro detalhe importante aqui para você vislumbrar. Esse quadro aqui, estude ele, eu tenho um vídeo específico desse quadro, porque esse quadro aqui é bastante cobrado e eu trarei todos os macetes, mas com essa dica aqui você já começa a gravar aqui para você pelo menos memorizar aqui o dimensionamento, ok? Prosseguindo aqui, esse próximo slide aqui, a empresa poderá constituir o SESMET centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que tem condição a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse quanto? 5 km, ou seja, 5.000 metros, dimensionando em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2, que é aquele mostrado.
Então, se a empresa ela poderá constituir um SESMIT centralizado desde que cada uma das unidades não ultrapasse a distância de 5 km. Os SESMIT devem ser compostos por quem? Por médico do trabalho, por engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar o técnico de enfermagem do trabalho. Então guarde essa composição, muito cobrada também, é a composição do SESMIT, ou seja, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, ok? Prosseguindo aqui, agora outra informação importante: a empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2, que é o quadro do dimensionamento, deverá estender a assistência do SESMIT sempre que o número de empregados desta exercendo atividade naqueles estabelecimentos não alcançar o limite previsto no quadro 2. Então a empresa contrata outra, mas a outra não alcança o limite. Nesse caso, ela deverá estender o SESMIT naquela empresa, ok? A empresa individualmente lá não é necessário fazer o SESMIT, mas quando somado toda a obra ali, ou seja, a empresa principal com as outras, então nesse caso aqui, ela se agrega ao SESMIT do SESMIT principal, da empresa principal contratante. Do SESMIT comum, quando a empresa contratante e outros por ela contratada não se enquadrarem no quadro 2, mas o número total de empregados de ambos no estabelecimento atingir o disposto do quadro, deverá ser constituído um SESMIT comum. Informação importante nesse caso aqui também. Individualmente não soma, mas não é necessário o SESMIT, mas nesse caso aqui faz a soma e deve ser constituído um SESMIT comum. Entendeu? Nesse caso aqui se estende, nesse caso aqui faz um SESMIT comum. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir um SESMIT comum para assistência a seus empregados das contratadas sob gestão própria, desde que previsto em a convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então tem essa dependência aqui, depende de quê? De uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho. Guarda essa informação também, ok? Agora vamos falar da carga horária dos profissionais do SESMIT. E um detalhe muito importante é que tem uma diferenciação entre a carga horária dos profissionais de nível médio e os profissionais de nível superior, ok? No caso, para profissionais de nível médio, no caso técnico e auxiliar de enfermagem, eles deverão dedicar 8 horas por dia, guarde essa informação, 8 horas por dia para a atividade do SESMIT. Já no caso do profissional de nível superior, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, eles deverão dedicar no mínimo 3 horas em tempo parcial ou 6 horas em tempo integral por dia de trabalho das atividades do SESMIT, de acordo com o quadro 2. Então perceba que os profissionais de nível superior, 3 horas pode ser em tempo parcial e 6 horas em tempo integral. Então que ele faz esse somatório aqui para que dê o tempo integral de 6 horas. Já os profissionais de nível médio, eles têm que dedicar 8 horas por dia. Então tem essa diferença. Relativamente ao método do trabalho, para cumprimento das atividades do SESMIT em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que tem condição que dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias de todos sejam no mínimo 6 horas. Então, no caso médico, pode fazer aqui essa fração, contratar 2 profissionais, cada um prestando 3 horas, por exemplo, mas o somatório tem que ser as 6 horas para todos. Guarde essa informação, ok? Continuando. Compete aos profissionais integrantes do SESMIT o que? Então, da competência, um dos itens mais cobrados e mais importante. Grave essas competências porque é bastante importante, não só para provas e concursos, como também para a prática profissional. E esse item aqui, além de ser muito cobrado.
Letra A. Cabe ao SESMET aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho ao ambiente, não é isso? E a todos os seus componentes, inclusive aplicar a máquinas e equipamentos de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Cabe também ao SESMET, letra B, determinar, quando esgotar todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e estes persistirem, mesmo que reduzido, a utilização pelo trabalhador do equipamento de proteção individual, o EPI, de acordo com a norma 6, desde que a concentração, intensidade ou característica assim o exijam. Então, esgotado todos os meios, cabe ao SESMET determinar o uso do EPI. Letra C. Cabe ao SESMET colaborar quando solicitado nos projetos para implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta no anexo A. Na linha A. D. Cabe ao SESMET responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas aplicáveis às atividades executadas pelas empresas ou seus estabelecimentos. Cabe ao SESMET também manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo o máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme disposto na NR5, conforme dispõe a NR5. Item importante, o SESMET ele vai manter relacionamento com a CIPA, ok? Continuando, compete ao SESMET, letra F, promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Letra G, compete também ao SESMET esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidente do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Letra H. Compete também ao SESMET analisar e registrar documentos específicos de todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e características do acidente ou doença, os fatores ambientais, as características do agente e as condições indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados. Letra I. Compete também registrar mensalmente, guarda essa informação, esse registro tem que ser mensalmente, os dados atualizados de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e agentes insalubres, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros respectivos, devendo o empregador manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Ok? Letra J. Compete também ao SESMET manter os registros que tratam as letras H em relação a acidentes, as letras H em relação a acidente, e a letra I em relação à insalubridade, principalmente na sede dos serviços de engenharia e no SESMET, facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento, ou seja, pode ser por meio digital, por exemplo, e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e atendimento ao seu conteúdo, devendo ser guardados somente mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas H e I de acidente, aqui principalmente insalubridades, por um período não inferior a 5 anos. Letra I. L. As atividades dos profissionais do SESMET são essencialmente prevencionistas. Então, o essencial é prevenção. Embora não seja vedado, isso é muito cobrado, o atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração dos planos de controles de efeito de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndio,
e ao salvamento de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Guarde essa informação. O SESMIT ele é essencialmente prevencionista, mas ele pode sim vir a atender situação de emergência e também vai estar entre sua missão elaboração de planos, por exemplo aqui de efeito de catástrofes, ok? Então eu trouxe esses tópicos que são muito cobrados e se você vai te ajudar bastante. Mas se você quer ter acesso ao conteúdo completo, que inclui teoria mais questões comentadas da NR4, bem como das demais NRs, assim como dos demais assuntos que são cobrados nas provas de concurso de segurança do trabalho, eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer ser aprovado nas provas de concursos. São centenas de alunos, além de 8 bônus incríveis. Irei deixar o link abaixo do vídeo. Clique agora e conheça o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho. No mais, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu joinha e como também deixe seu comentário, que será uma satisfação em responder. Até o nosso próximo vídeo e fique com Deus.